iniciado. Então, sejam todos bem-vindos, tenham todos um bom dia, que tenhamos uma reunião hoje, né? Que seja muito proveitosa, né, para todos. E nós iniciamos, né, então, a nossa reunião 6 com o acompanhamento pedagógico e assessoramento da hora atividade. Observação de sala de aula e feedback formativo, parte 1. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse mesmo tema, que vai ser a parte 2. Nós vamos dar aí uma ênfase à atividade de implementação de vocês aí, tá? Para dar um suporte. Vai ser bem interessante, até para eu contribuir com vocês aí com exemplos, e vocês vão perceber que eu vou citar aqui algumas coisas, algumas situações que nós já trabalhamos aqui em encontros anteriores, tá? Claro que quem já, de repente, já fez, né, de repente alguém já está adiantado aqui no processo da implementação e fez já de alguma outra forma, tranquilo, né? Aqui nós estamos abertos à troca, né? Eu estou aqui fazendo uma mediação com vocês, nada impede que de repente alguém que fez algo que é diferente e de repente quer colocar como de repente foi interessante desenvolver a prática, né? E de repente tem alguma outra sugestão ali para trabalhar que, né, surtiu um resultado e foi uma mediação bem bacana também, cita também na implementação que essas sugestões, essas práticas, elas fazem parte e são sempre muito bem-vindas, né, na troca de experiências. Aqui, gente, eu sempre gosto de lembrar vocês, né, com relação a vocês estarem logados com o @escola de vocês, né, sempre observem, né, se o equipamento que vocês estão utilizando está ali com o @escola de vocês, para não dar problema depois, né, na conferência com as certificações, se é o @escola de vocês que está logando durante o período da reunião, tá? Quando tiverem algum problema com relação à câmera, com relação à internet, que de repente pode estar instável e de repente vocês podem não conseguir ficar logados o tempo todo na reunião, né? Aquela questão da estabilidade, de vocês caírem da reunião, travar, e daí vocês voltarem, sempre escrevam ali no chat, né? Que daí fica registrado, tá? Sempre deem esse retorno, que ele é muito importante depois na hora de realizar a conferência com os dados lá do Power BI, tá bom? Marilda, pode falar. Levantou a mão. Professora, minha internet está meio instável, eu não estou conseguindo ver a senhora e ninguém, nem o rostinho. Ou vocês não estão com a câmera aberta? Porque eu não estou vendo ninguém. Eu acho que é a minha internet, de repente. Pode ser, porque eu estou te vendo. Estou te vendo, consegui ouvir você falar, tranquilo, e às vezes é a internet ou às vezes o computador mesmo. Mas a gente consegue, eu pelo menos consigo visualizar você, tá bom? Aparece você Então, com a professor, câmera aberta. eu vou mudar de lugar, então. Tá? Vou para a sala. Tranquilo. Não vou visualizar ninguém. E aqui, gente, a nossa agenda de hoje, nós teremos a parte do acolhimento, a nossa experiência, que vai estar relacionada à nossa experiência, 10 minutos. Início de conversa, 5 minutos. Fundamentando a prática, 25 minutos. Em ação, compartilhamento, 30 minutos, que vai ser o trabalho com a implementação de vocês, que eu vou dar um subsídio aqui, tá? Aqui, se alguém quiser abrir
a implementação, e quando eu estiver ali explicando e falando e quiser ir preenchendo alguma coisa, pode ir preenchendo, mas vai ter uma parte aqui, gente, que vocês vão precisar do professor mesmo para fazer esse assessoramento. Tem uma parte ali, um pedaço que vocês vão conseguir preencher no momento que eu estiver explicando, tá? Para vocês terem uma luz no fim do túnel, digamos assim, tá? Mas tem uma parte aqui do assessoramento que vocês vão precisar do professor mesmo, tá? Que é o assessoramento ali que vocês vão, né, estar trabalhando junto com o professor. Então, de repente, vocês não vão conseguir fazer aqui na hora, tá? É uma parte só, tá? As demais partes ali, de repente, vocês vão conseguir preencher na hora que eu estiver falando aqui com vocês, tá? Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, tá? Aquele formulário nos minutinhos finais, 5 minutos finais. E para concluir a apresentação final, os momentos finais, né, dos slides, 5 minutinhos, que é o fechamento da nossa reunião. O objetivo da nossa reunião de hoje, né? No encontro anterior, nós relacionamos as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEP com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, quando a gente identifica na nossa escola qual é o nível de proficiência em que a nossa escola está situada, né, de acordo lá com o site do INEP, nós conseguimos identificar ali majoritariamente quais são as habilidades em que os nossos estudantes conseguiram desenvolver naquela etapa, né? Consequentemente, né, nós conseguimos, né, os professores também conseguem ali identificar, né, a etapa seguinte, né, se é possível, né, recompor a aprendizagem deste modo para conseguir avançar para o nível seguinte e, consequentemente, desenvolver as habilidades seguintes, as habilidades que estão compostas ali, descritas no nível seguinte, né, no nível mais avançado, tá? Planejar e implementar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens. Faz parte do assessoramento da hora atividade. Então, vocês vão perceber que o trabalho, né, todo o embasamento do assessoramento da hora atividade que a gente vai estar trabalhando com os professores, vai ser com base na recomposição da aprendizagem, trabalhando com os níveis de proficiência e as habilidades dos estudantes. As habilidades que eles detêm maior dificuldade, que aí vão ser habilidades específicas da turma em questão, que vocês vão estar ali acompanhando junto com o professor, né? Dando maior ênfase àquelas habilidades específicas da turma, que elas têm maior dificuldade, para que de fato a recomposição da aprendizagem aconteça, para que consiga se avançar para o nível seguinte. E aqui, gente, eu vou ler para vocês uma história que vai fazer a gente refletir sobre a nossa rotina, tá? É uma história que depois nós vamos fazer uma reflexão, tá? Eu vou abrir a história aqui e vou fazer a leitura para vocês. E depois nós vamos refletir e vamos falar um pouco sobre ela, tá? Que é o momento da nossa experiência. Um dia normal de aula se inicia. A pedagoga chega à escola com entusiasmo para elaborar a agenda da semana. Passa inicialmente pela sala dos professores para desejar a eles um bom dia de trabalho. Logo ao entrar, recebe a notícia que o professor de língua portuguesa vai faltar. Consulta o horário e verifica que ele daria todas as aulas naquele dia. Para não deixar os alunos sem atendimento,
verifica com a direção da escola as possibilidades de encaminhamentos para as turmas no dia. Na primeira aula, combina com a direção que ela mesma entra na classe, pois precisa conversar com os alunos sobre o primeiro trimestre que passou, aproveitando para fazer um levantamento das dificuldades que encontraram, já tendo em mente que o conselho de classe se aproxima. Na segunda aula, precisará atender um pai de aluno que havia marcado no dia anterior. Enquanto aguarda o pai que está atrasado, seleciona os materiais que irá discutir com os professores de recomposição de aprendizagem no próximo dia. Neste ano, estão trabalhando enquanto coletivo para sanar as dificuldades dos estudantes, a fim de garantir o desenvolvimento das habilidades previstas para a etapa. Escolhe o texto, os materiais que irá discutir com os docentes e, quando houver tempo, pretende compartilhar com o diretor da escola para auxiliá-lo nas observações de sala de aula. O pai chega, é atendido e, em seguida, um grupo de alunos a procura com algumas reclamações sobre uma prova. Ela pergunta se já haviam conversado com a professora e os orienta que devem sempre procurar primeiro a professora antes de trazer o problema para a coordenação. Em seguida, chama a professora de matemática da terceira série, que está em hora atividade, para conversar sobre a necessidade de variar suas estratégias de aula para conseguir que os alunos tenham melhor engajamento. A pedagoga tem acompanhado essa professora, que é nova na rede estadual. Conversam sobre a rotina da aula e sobre diversas possibilidades de variação. Dá sugestões à professora. A professora sai da sala em busca de desafios que possam enriquecer o trabalho com os objetivos de aprendizagem. O final da manhã chega. 3 pontinhos. Vamos voltar aqui a nossa... Então, chegamos ao final da manhã e parece que o trabalho não terminou, né? Nunca termina. E aqui tem alguns questionamentos, tá, gente? Nós aqui, enquanto grupo, nos reconhecemos em alguns momentos dessa história? Aham, e os positivos ali, muito bem. Aqui, gente, aqui é difícil, né? Ó. Quais escolhas a pedagoga precisa fazer durante essa manhã, durante essa rotina? Quais saberes são mobilizados pela pedagoga no exercício do seu trabalho? Alguém gostaria de falar sobre essas duas questões? Bom Pode dia, falar, pessoal. Rosana. Bom dia, prof. Na realidade, só fazer 2 levantamentos também, lógico, respondendo a questão, né? Mas quando fala ali das escolhas que a pedagoga precisa fazer durante a manhã, eu acredito que as minhas parceiras de profissão, aí, de trabalho, de função, se enquadram em momentos que a gente não tem muita escolha. Por exemplo, no relato que você fez a leitura, ela tem uma troca com a direção, mas nem sempre a gente tem. Na realidade, na maioria das vezes, a gente não tem essa troca, porque a direção também tem as reuniões que são vinculadas à NRE, outras questões burocráticas, enfim, né, para resolver da função deles, e quando um professor falta, o pedagogo tem que deixar totalmente a sua agenda de lado para estar em sala de aula com os estudantes. E muitas vezes, inclusive, fazendo repasse de atividades que são elaboradas no momento, em última instância, que a gente não tem muito tempo nem para abrir o planejamento do RCO para ver o que o professor estava trabalhando para a gente entrar em sala de aula. Então, o que acaba fazendo? A gente vai fazer outra coisa, ou trabalhar com uma demanda sócio, da qual a gente tem um pouco mais
de possibilidade, né, de conhecimento para trabalhar meio que a toque de caixa e cumprir com aquele horário para que o aluno também não fique ocioso. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente não tem muita escolha. E os saberes mobilizados pela pedagoga no exercício do seu trabalho, na realidade, nós temos todos os saberes, as nossas, ou melhor, nós temos todas as nossas responsabilidades que não são colocadas em evidência em primeira instância, porque os nossos saberes ali estão para além de uma orientação e uma supervisão. Porém, é o que mais a gente faz, é a orientação e a supervisão e o cobrir a lacuna dentro de sala de aula, tá? Então, assim, é difícil, né? Você estava lendo e eu estava pensando, na realidade, o que a gente pensa que o suporte pedagógico e a demanda aí de um pedagogo para X quantidade de aluno, no momento ela é insuficiente pela realidade do alunado que está dentro da escola. Então, um só não dá, porque ou um cuida de uma coisa e o outro faz, e nós estamos muitas vezes sozinhos no período. Ai, perdão, ergui a mão aqui, mas não era para desligar o áudio. Tranquilo, mas é bem isso, é difícil, né, fazer escolhas, às vezes a gente tem que agir rápido, e a prioridade, muitas vezes, ali, dependendo da situação, né, da quantidade de professores que está faltando, geralmente a prioridade serão os alunos, né, porque se a gente deixar os alunos, né, a escola depois vai sobrar para a gente mesmo, né, a gente vai ter que resolver outros problemas que vão se agravar devido à falta dos professores. Então, é bem isso. E aí a demanda, né, a questão da demanda do trabalho, a demanda cresceu, né, com todas essas questões que nós temos para desenvolver, né, com relação ao trabalho do pedagogo e outras funções que, de repente, nem são tão pedagógicas assim, mas o pedagogo acaba resolvendo, só que a quantidade de pedagogos não aumentou, muito pelo contrário, né, com essa questão de porte da escola, acabou até diminuindo. E aí, às vezes, a gente acaba resolvendo tudo e a gente fica muita coisa para pendente para fica para o dia seguinte, né? Que nem chega o final da manhã ali, que a história não acaba, né? Fica muita coisa pendente e vai ficando. E a semana acaba e, na verdade, não acabou, as atividades não acabam, né? Tem mais um questionamento aqui, ó. Quais escolhas precisa fazer? Quanto tempo em sua rotina distribui para realizar o acompanhamento pedagógico dos seus professores? Quando a gente fala ali do assessoramento de hora-atividade, né, que é o que a gente está na nossa demanda, né, está na nossa atribuição. A gente tem esse tempo, porque a gente tem um cronograma, né, a gente é cobrado para realizar um cronograma de fazer esse acompanhamento dos professores, né, com relação ao assessoramento de hora-atividade, também tem o cronograma para realizar a observação de sala de aula, depois a gente tem o feedback formativo, né, que a gente tem que dar o retorno para eles, a gente, né, da nossa rotina, como que a gente distribui esse acompanhamento pedagógico dos professores? A gente consegue sempre cumprir esse cronograma? Alguém gostaria de falar sobre essa questão? Marta, pode falar. Bom dia. Infelizmente, a gente, mesmo quando trabalha em mais de uma pedagoga no período, tem dia que a gente não consegue, né? Tem a escala de quem vai fazer o que naquele dia, mas esse assessoramento, né, da hora-atividade, do acompanhamento do professor, muitas vezes a gente se organiza, né? Tá pronto para ir lá atender o professor que está em hora-atividade, e aí a gente esbarra em alguma coisa que acontece, aí às vezes o professor que está lá naquele dia, ele não quer ser acompanhado na hora-atividade, aí você vai procurar ele já não está lá mais no lugar da hora-atividade, ele foi fazer hora-atividade em outro lugar,
né? E às vezes você senta perto do professor e fala, ó, professor, hoje eu estou aqui na hora da atividade. Não, eu estou fazendo isso, não, eu tenho que entrar não sei aonde, estou fazendo um curso que não é do formadores, então, assim, é uma demanda muito grande e às vezes a gente tem muita resistência também por parte dos professores da gente fazer esse atendimento. E este ano, como é SAEB, alguns professores de alguns componentes, acho que eles ficam assim, não, vai lá observar só o de português e matemática, me deixa eu quietinho aqui, né? É meio complicado. Mas a gente faz aquilo que é possível, né, da melhor forma que a gente consegue fazer, e vamos caminhando, não tem outra alternativa, porque senão a gente enlouquece. Daniele, pode falar. E até complementando a fala da Marta, né? E muitas vezes a gente também tem algumas situações contrárias que a gente tem pontualmente alguns professores que precisam de nós num acompanhamento, numa hora de atividade, e a gente não consegue estar junto ali com ele devido a essas demandas diárias, que são as demandas que aparecem para a gente, né? Então, assim como nos gera frustração, porque eu falo muitas vezes, eu digo, até ouso dizer que na maioria das vezes o cronograma existe, mas ele fura mais do que ele realmente acontece, né? Então, muitas vezes o que também é frustrante não é nem a gente, é também como a Marta colocou, né? Não estou de forma nenhuma desdizendo o que a Marta falou, também é tão proporcionalmente frustrante para a gente enquanto pedagoga, você ter aquele professor que está precisando, que pede, fala, não, eu só preciso, nem que seja uma conversa rápida, vamos dizer assim, e a gente não consegue muitas vezes dar esse mínimo que precisaria ser dado, né? Isso também, de certa forma, nos traz uma frustração pedagógica mesmo, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com outras demandas, que ninguém fica sentado assim, sem demanda na escola, isso nunca via acontecer, né? Mas a gente não ter também essa possibilidade de estar presente quando há realmente uma solicitação por parte de algum professor pontual ou alguma atividade em específico que a gente acompanhou, que a gente precisa conversar e a gente não ter essa possibilidade. Isso também nos frustra, né? Nos frustra enquanto pedagoga também, né? É verdade, porque a gente, né, organiza, a gente tem uma organização, nós fazemos a organização do nosso trabalho, temos um roteiro e, com certeza, cronograma a gente prepara, a gente tem, mas na maioria das vezes, né, aparecem, né, algumas situações ali circunstanciais que muitas vezes não nos permitem, né, executar aquele cronograma que a gente havia organizado. E aí a gente, né, fala, ó, professor, tínhamos aqui programado, estava no cronograma, mas aconteceu uma situação que, infelizmente, né, não nos permitiu executar o que estava programado no cronograma, né, tive que atender lá, era uma situação urgente, então podemos adaptar o cronograma, né? O cronograma acaba sendo muito flexível e às vezes o professor também, pois é, mas na próxima hora atividade eu tenho lá formadores, né? Que daí eu vou, não vai haver essa possibilidade. Ou naquela próxima aula que havia combinado de fazer uma observação, eu vou aplicar uma avaliação. Então, não vai ser uma observação com a frente lá que a gente havia combinado, porque é uma aplicação de uma avaliação formativa, então já foge um pouco, então fica, daí já, nossa, daí já desanda todo o cronograma, né, porque você não tem um professor, né, você tem vários professores com várias unidades curriculares, então é bem complicado, e a gente fica, né, sempre fazendo essa flexibilização, adaptação, e surge uma questão circunstancial ali, outra aqui, e a gente acaba, né, as escolhas, na verdade, não são escolhas, né, são as ações que nos escolhem, e a gente acaba precisando dar uma atenção naquilo que é mais urgente, né. Lucilé levantou a mão. Bom dia. Então, Oi, bom dia. Oi, tá ouvindo, prof? Sim. É que a internet está bem ruim aqui e eu quero participar, mas já caiu 2 vezes a internet aqui. É tão bom a gente ouvir assim, igual a Marta estava falando, da Daniele ali, que aí você pensa, não está acontecendo só comigo, né? Não é só na minha escola, então
Oi, prof, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu tive a impressão que travou tudo aqui de novo. Aí a gente ouvindo os outros colegas, né, que estão na mesma função, falar, e aí a gente pensa, não, então não é só lá na escola. Porque é bem essa sensação mesmo, né, de sair todos os dias fazendo a agenda do outro dia com as coisas que não resolveu naquele dia. Eu passo a limpo, né? Claro que algumas situações a gente ainda vai passando, vai acertando, mas todo dia é essa sensação de não ter conseguido dar conta, devido a esses atendimentos que tem de 5, 6 anos, né? Toda aquela adaptação que a gente tem que fazer ali da família e de laudos e tanta coisa para atender e não consegue fazer o que deveria estar sendo feito, né? Por exemplo, essa atividade aí que eu fazia do 9º ano, essa ação do SAEB, que já marquei 2 vezes para ir na sala e não. Acho que agora travou. Agora acho que travou a internet mesmo da Lucileia. Puxa, que pena, travou mesmo. Daqui a pouco ela retorna, daí ela vai perceber que caiu. Gente, então, dando continuidade aqui, para início de conversa. Afinal, quais momentos acontece o acompanhamento pedagógico junto ao professor? Né? Então, nós temos, né, que nem a gente estava comentando, né, nós procuramos elaborar um cronograma, né, até porque nós temos, né, essa cobrança também, né, da tutoria, da direção, para que fique organizado, né, até porque nós somos acompanhados, né, muitas vezes, com relação a esses assessoramentos, essas observações, né? Então, o assessoramento é fornecer suporte e orientação aos professores, né, dentro das frentes de observação de sala de aula, né, que são as interações nos ambientes de aprendizagem. Essas observações de sala de aula também são orientações ali que a gente primeiro combina, né, previamente com os professores, mediante ao cronograma, e ali nós combinamos as frentes de observação. Mas antes de fazer essa observação de sala de aula, aqui no assessoramento da hora atividade, nós conversamos, né? Ali nós delimitamos alguns assuntos, né? Ali nós vamos delimitar, né? Qual turma, né? Quais turmas, né? Estão com dificuldades. No nosso caso, como estamos ali com o trabalho em cima, né? Do SAEB, nós vamos ali, por exemplo, estar falando de um 9º ou de um 3º ano, né? Falando com o professor da RA de língua portuguesa ou de matemática. E aqui vamos estar falando, né, de habilidades específicas que a turma tem maior dificuldade. E aqui já previamente estabelecendo, combinando uma frente de observação de sala de aula, tá? E aqui, né, na observação propriamente dita, já tendo combinado aqui no assessoramento de hora-atividade, estar acompanhando, né, essas interações nos ambientes de aprendizagem. E, posteriormente a essa observação, já direcionar um feedback formativo, né, oferecer os insights, as sugestões para melhoria, e frente, né, a essa observação que foi realizada, estabelecer ali o critério de observação, né? Qual foi o critério em relação à frente observada? E aí for favorecer esse professor o feedback formativo. Fundamentando a prática. O pedagogo também é um docente,
desenvolve suas atividades junto com os professores, com um propósito bem claro de favorecer o processo de ensino e promover a aprendizagem no espaço escolar. Sua ação educativa, formativa, junto, né, com os professores, ocorre por meio do acompanhamento pedagógico que realiza. Então, ao realizar o acompanhamento pedagógico dos professores, o pedagogo planeja, orienta, acompanha com o objetivo da efetivação do processo de ensino-aprendizado. Isso exige a mobilização de uma série de saberes. Então, nós temos em nossa formação uma série de fundamentações teórico-metodológicas com relação às metodologias de ensino, né? Práticas, né? O professor da disciplina, né, da unidade curricular específica, ele é detentor daquele saber específico e também das metodologias relacionadas àquele saber específico, né, da matemática, da geografia, história, língua portuguesa, né, ele tem esse conhecimento específico. Com relação às metodologias, os estudos, né, relacionados às formas de aprender, como aplicar essas estratégias metodológicas, como construir esse conhecimento, nós podemos também orientar e planejar esse processo juntamente com o professor, porque desse saber, dessa fundamentação teórica, nós também somos detentores, né, desse conhecimento e podemos também aprofundar juntamente com o professor e enriquecer esse trabalho junto com o conhecimento específico que os professores detêm. Claro que nós não entramos na área específica do professor em si, mas nós conseguimos fundamentar tudo isso, né, com as práticas e as fundamentações que nós detemos dentro do processo ensino-aprendizado. Os professores, por sua vez, recorrem a uma pluralidade de saberes no exercício da sua profissão. Entretanto, a necessidade desses saberes se modificam com o passar do tempo. E aí nós refletimos que quais necessidades de saberes pedagógicos nós tínhamos há alguns anos atrás. Essas necessidades se modificaram nos últimos tempos. Se modificaram, com certeza, né? As formas de aplicar os conhecimentos, de aprofundar as estratégias metodológicas, elas são diferentes de alguns anos atrás e de como elas são aplicadas hoje. Nós vivemos um cenário pós-pandemia, que nesse contexto se faz urgente a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Isso nos leva a concluir que lecionar as aulas da mesma forma que fazíamos há 10 anos atrás não responde às necessidades dos estudantes de hoje. A formação que a sociedade esperava dos indivíduos que frequentavam a escola 10 anos atrás não é a mesma formação que a sociedade espera hoje. Então, as formas, né, as metodologias aplicadas atualmente são totalmente diferentes de como eram aplicadas há 10 anos atrás, né? A forma tradicional de como nós desenvolvemos as nossas habilidades. É só a gente refletir e como nós desenvolvemos as nossas habilidades e como as habilidades dos estudantes são desenvolvidas atualmente, principalmente no cenário pós-pandemia. Principalmente quando nós falamos da utilização dos recursos digitais. Hoje nós temos as opções dos recursos digitais, coisa que há 10 anos atrás não tinham esses recursos digitais. Os recursos digitais, eles foram surgindo, foram sendo aprimorados, né, foram sendo sofisticados, foram se adaptando, né, com o passar do tempo, coisa que há 10 anos atrás não existia. Hoje nós temos esses recursos. E aí isso exige também, né, não é só o fato de existir o recurso, isso exige também a capacitação, né, de nós sabermos utilizar o recurso, né? Nós também temos que saber utilizar o recurso para poder aplicar isso aos estudantes,
coisa que nós temos essa dificuldade muitas vezes. Os professores também encontram essa dificuldade de saber, né, usar a ferramenta, o que é normal, porque nós não nos constituímos, né, nessa vivência. Marilda levantou a mão. Professora, aproveitando que a gente está falando sobre tecnologia, que as coisas estão mudando, né? Eu queria ver com as colegas aí que, no acompanhamento da recomposição da aprendizagem, nós, pedagogos, aqui do nosso núcleo, nós vamos ter que fazer um portfólio, né? Aí eu queria saber com as colegas, porque o físico, ele já caiu em desuso. Eu até estava compartilhando com a minha pedagoga que trabalha à tarde aqui comigo, que de repente, se a gente fazer um físico, vai ficar aqui na gaveta e ninguém vai ver, né? Enfim. Aí eu queria ver com as colegas, como que vocês estão fazendo, vocês estão acompanhando, e como que vocês estão fazendo um registro de todo esse acompanhamento? Vocês estão fazendo num drive? Porque eu sou meio analfabeta digital, então, de repente, se as colegas quiserem compartilhar ali no chat, depois a gente pode estar vendo, né? Para ver o que eles estão fazendo, o que está dando certo, assim, para a gente compartilhar uma com as outras, tá bom? Era essa minha contribuição. Legal, bacana. Você diz o registro dos encaminhamentos, dos assessoramentos, da hora atividade, é isso? Isso. É que a tutora falou que a gente tem que fazer um portfólio, né? Mas aí eu falei assim, um portfólio, uma pasta com fotos, com, né, tudo que a gente faz, eu falo assim, de repente não vai surtir um efeito tão bom quanto o que é feito nos drive, eu não sei se é possível também, mas eu estou querendo assim ajuda, né? Para ver como que estão fazendo aí esses registros, para a gente ter uma ideia aqui também. Porque eu falei para a minha pedagoga, eu acho que esse negócio de físico aqui, guardadinho, não vai funcionar mais, e de repente a gente vai fazer esse e vai ter que fazer um outro digital para estar compartilhando, né? Para você ter uma ideia, o assessoramento da hora atividade, eu trabalho parte do material via link, que fica armazenado no Drive, que aí fica documentado, né, no Drive, daí o professor tem que acessar com a escola dele, tudo certinho, né, como a gente faz aqui. Aí a gente anexa, né, igual a Luciana também colocou ali, ó, no Drive, que daí fica fotos, né, relatos, então via Drive, mas mesmo assim eu tenho uma pastinha, você vê como a gente não se livra do papel ainda, eu tenho uma pastinha física em que eu faço o registro do assessoramento, em que eu relato ali, escrito fisicamente, o que eu fiz com o professor por escrito, né? Via link no Drive, o professor, né, fez o relato ali, me descreveu as habilidades, que ele trabalhou com a turma X, Y, eu escrevo e peço para o professor assinar, porque já aconteceu de a chefe do núcleo, né, fazer uma visitinha na escola e tal, e ela perguntar, mas tá, vocês têm alguma pasta física, um documento que o professor assina? Daí eu, tenho. Daí ela pediu, ela olhou e tal, então eu faço esse documento físico para registro, só para constar o que foi que eu fiz e o professor assina, tá? Enfim, eu faço assim, mas daí eu trabalho muito com link também no Drive, tá? E, sei lá, não consegui me livrar ainda do papel totalmente, mas bastante via link, assim, documento, como a gente faz aqui no Formadores, que a gente trabalha assim, e armazena e digita documento. Fica bem rico o trabalho. Lá, a Rosana também colocou lá, o pessoal está colocando lá. E as colegas também que estão compartilhando ali. Estão colocando muito lá bom. No chat. No Canva. Ó. Olá, bem bacana. O pessoal vai colocando no chat, então, bacana, é bem interessante para saber, porque a gente precisa ter esses registros,
precisa constar em algum lugar que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Senão fica, tipo, você fez. Mas aonde que consta, né? Cadê o registro? Então, a gente precisa ter um local, né, para consulta, para quando for solicitado, você ter uma busca rápida, né, de onde está esse material. Bem bacana. E aqui, gente, no assessoramento da hora-atividade, né, os momentos de assessoramento de hora-atividade, aqui nós vamos argumentar com o professor sobre a necessidade deles variar as estratégias de ensino, um fato que já acontece, né, com essa necessidade, com essa variação aí das estratégias metodológicas, né, a questão das ferramentas digitais, né, instigar os professores a inovarem suas práticas para dar aulas cada vez melhores, que engajem cada vez mais os estudantes, que motivem cada vez mais os estudantes, né, propor mudanças de organização dos espaços da sala de aula, estratégias avaliativas, metodológicas diferenciadas. Então, por mais que o professor, de repente, não utilize em todas as suas aulas, que é realmente difícil ficar utilizando toda a aula, ferramenta digital, né? Mas dentro do ambiente da sala de aula, em que ele vai trabalhar o conteúdo, propor uma organização espacial diferenciada em um dado momento, né? Metodologias ativas ali diferenciadas, né? Que de repente instigue ali uma aprendizagem mais assertiva, um engajamento, né? Planejar e orientar como implementar na prática em sala de aula. Essa é a nossa mediação. Para isso, é importante organizarmos uma pauta de assessoramento de hora-atividade, uma pauta formativa, estruturada e intencional, tá? As pautas formativas para a hora-atividade. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um documento, que é um documento que vai auxiliar vocês, tá? Vou disponibilizar no chat daqui a pouco, que é um documento, né, que vai auxiliar a planejar as aulas de modo colaborativo com seus professores, que é importante organizarmos previamente uma pauta formativa. Existe diferença entre pauta formativa e checklist. Na pauta formativa, temos como recurso a utilização de questionamentos propositivos. Então, é diferente de um checklist, que você só vai identificar ali tópicos para estar conversando com os professores. Numa pauta formativa, você utiliza questionamentos propositivos, que nos ajudam na condução das discussões sobre a intencionalidade das aulas e estratégias de ensino que serão utilizadas pelos professores. Então, aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco esse material, tá? Que é um material que vai auxiliar vocês. Essa aqui é a pauta formativa, tá? Que são os questionamentos propositivos, tá? Que é com foco no assessoramento da hora-atividade, que vocês podem estar conduzindo com os professores, tá bom? Aqui em cima, nós temos as 5 principais frentes de observação de sala de aula, tá? As 5 principais frentes que vocês vão estar combinando previamente com o professor no momento que vocês vão lá fazer, né, a observação. Durante o assessoramento da hora-atividade, vocês já vão combinar com o professor qual frente que vocês vão, né, observar. Se é a participação e interação dos estudantes, se é a gestão do tempo, se são as formas de comunicação, se é a metodologia, estratégia e recursos utilizados, ou se é o clima de sala de aula. Então, aqui você já tem as 5 principais frentes de observação de sala de aula, que vocês já vão combinar com o professor durante o assessoramento de hora-atividade. E aqui estão as pautas formativas que vocês vão desenvolver com o professor durante o assessoramento da hora-atividade, que são o quê?
questionamentos propositivos, que vão ajudar na condução do assessoramento de hora-atividade, tá? Já vou disponibilizar esse documento para vocês. Deixa eu voltar aqui. E aqui, gente, eu só não vou passar esse vídeo para vocês, senão não vai dar tempo de eu passar para vocês a nossa cereja do bolo, tá? Mas eu vou comentar aqui com vocês e depois vocês podem consultar dentro do nosso material de hoje, tá? Esse vídeo aqui, gente, ele tem duração de 12 minutos, tá? Se vocês entrarem nos slides de hoje, vocês vão clicar aqui em cima desse vídeo tutorial. Esse vídeo tutorial, o quê? É um recurso do planejamento das aulas da plataforma Khan Academy, tá? É a aba de planejamento das aulas da plataforma Khan. Então, é um videozinho de 12 minutos, tá? Que vocês podem estar assistindo, tá? Para ver como que é essa parte do planejamento das aulas da plataforma Khan, tá? É toda a parte de planejamento, de como fazer o planejamento das aulas da plataforma Khan. E esse recurso, esse vídeo, vocês podem estar passando para os professores de vocês, tá? Para, de repente, o professor que gosta de trabalhar com a plataforma Khan, de repente ele pode estar utilizando muito dos planejamentos que tem aqui dentro, que é um recurso, para estar, de repente, utilizando mais esse recurso, essa plataforma digital junto com os alunos, tendo em vista que nós exploramos já essa plataforma, né, numa reunião anterior, exploramos ali a parte do explorar propriamente dito, fica meio redundante falando, mas exploramos o explorar da plataforma Khan Academy, que tem ali a ênfase no prepara-se, né, em língua portuguesa e matemática. Mas vocês perceberam que existem várias outras unidades ali que podem ser contempladas e trabalhadas pelos professores, até do PMA, né, que ali existem várias atividades, várias formas de trabalhar. Então, nós temos também a parte do planejamento das aulas da plataforma Khan. E aqui tem o vídeo tutorial de como acessar essa parte do planejamento, tá? E aí, para acessar a parte do planejamento, tem que estar logado com o @escola, tá? Com a aba lá de professores, para conseguir ter acesso. Mas aqui o tutorial explica tudo, tá? Então, acessa os slides da aula de hoje. Chegando aqui no slide 11, é só clicar em cima aqui, ó, do tutorial, ele vai abrir o vídeo, e aí vocês podem assistir e podem também repassar para os professores esse recurso, tá? Bem tranquilo. Só não vou passar aqui agora, porque é 12 minutos, e aí vai acabar pegando o tempo que a gente precisa para trabalhar a implementação, tá? Mas é um recurso a mais para vocês explorarem e passarem para os professores, tá? Então, hoje nós vamos aqui, ó, planejar e orientar, né? O caminho ali, o momento de orientar o professor nos momentos, né, do assessoramento de hora-atividade, a planejarem as aulas e realizarem a recomposição de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, aqui nós vamos trabalhar o relato de implementação com foco nos slides 10 e 11, que é a segunda etapa do assessoramento da hora-atividade, que é o nosso pontapé inicial, tá? Então, deixa eu abrir ele aqui. Então, relato de implementação, vamos lá. Então, aqui, gente, aqui tem todas as instruções, tá? Para o relato de implementação. Aqui tem, ó, é bom vocês observarem aqui, né? Ó, tem aqui as rúbricas, inclusive lá nas instruções tem as rúbricas também, que vocês podem estar verificando, né?
Inclusive, gente, a apresentação e síntese do relato, ó, vale 2,5 pontos. Tem todas as orientações aqui dos slides que vocês têm que retirar. Ó, tá escrito aqui embaixo, ó, para entrega do relato, retire esse slide. Então, se vocês leram e já está tudo certo para vocês entregarem a atividade, está até escrito aqui, ó, para entrega, retire esse slide. Então, olhem bem aqui quanto que vale cada etapa que vocês vão aqui descrever, né, tudo certinho, e aí para vocês não terem dúvidas com relação a cada etapa que vocês vão ver ali quanto que vale, né, cada parte do relato de implementação. Aqui também, né, ó, retire esse slide, aqui tem a formatação, ó, tamanho de fonte entre 10 e 15, não é um tamanho só, espaçamento entre linhas, né, verifique as imagens, se elas estão nítidas, se tiver links, né, vejam se ele está com acesso de compartilhamento, que a gente consiga entrar, né, que às vezes está ali o acesso restrito, então só testem, às vezes a gente esquece, normal, né, a gente coloca ali e esquece, então, aqui, esse é o primeiro slide, gente, que vocês vão completar aqui, o nome de vocês, nome do formador, nome da escola, núcleo, município. Aqui, vocês vão escolher qual série que vocês vão trabalhar, tá? Uma série. Ou vocês vão escolher nono, ou vocês vão escolher terceiro, impreterivelmente, tá? Uma dessas séries, impreterivelmente. Se a escola de vocês tem ali também o trabalho com o SAEB, tá? Então, escolhe uma série. Na opção aqui de baixo, gente, vocês vão escolher uma unidade curricular, uma só. Se vocês escolherem mais de uma, o desdobramento da implementação vai ficar muito grande. Então, vocês podem escolher uma só. Se a escola de vocês tem SAEB, gente, vocês vão escolher preferencialmente uma RA. Uma RA em língua portuguesa ou RA em matemática. Se não tem SAEB, escolhe preferencialmente português ou matemática, tá? Disciplina comum, tá? Português, matemática, se não tem SAEB. Então, escolhe uma só, ou português ou matemática, ou RA em português ou RA em matemática, se você tem SAEB, tá? Aqui, gente, aqui vocês vão pegar os dados lá da atividade número 1. Oi, Rosana, pode falar. Ô, prof, só uma pergunta. Como eu não tenho as turmas de SAEB, igual eu tinha te dito, né? Eu só trabalho com sexto, sétimo e oitavo, daí eu posso fazer, então, com o professor do oitavo, que mais se aproxima ali, e aí pegar o de matemática ou língua portuguesa? Pode, porque você não tem, né? Então, você pode pegar o oitavo e daí pega ou língua portuguesa ou matemática. Então, tá, porque aquela primeira parte, de fato, eu fiz, né, da forma que eu tinha te falado, eu fiz uma formação com os professores e os meus colegas parceiros que atendem essas turmas em contraturno. Agora, daí, essa outra, para mim, fica mais fácil, então, se for com o oitavo, porque daí eu já tenho acesso aos professores. Obrigada. Beleza, de nada. Aqui, gente, vocês vão pegar os dados lá da atividade número 1, tá? Aqui vocês preenchem, ó, nível de proficiência da escola no último SAEB. Aqui é com base, se vocês escolheram aqui português ou matemática, vocês vão indicar aqui se é de português ou de matemática. Conforme vocês escolheram aqui em cima, vocês vão descrever o dado conforme a escolha de vocês aqui de cima, tá? Então, níveis de proficiência da escola no último SAEB. Então, se vocês escolheram aqui em cima português ou matemática, né? Ou uma ou outra. Vocês vão descrever aqui embaixo, ou de uma ou de outra. Aqui vocês vão descrever as habilidades correspondente ao nível de proficiência da escola. Então, se ela está no nível 2, vocês vão descrever as habilidades que estão correspondentes ao nível 2. Os objetivos a serem atingidos.
Os objetivos, o quê? Quais são os objetivos? É avançar para o próximo nível, né? Então, vocês vão colocar aqui, né? A escola está, por exemplo, no nível 2, e os objetivos são o quê? Melhorar os níveis de proficiência, né? Que estão atualmente no nível 2. O objetivo é avançar para o nível 3, né? Então, é bem simples aqui, tá? Uma frase aqui de 3 linhas no máximo, é um objetivo bem objetivo mesmo, tá? Aqui, gente, chegamos. Assessoramento da hora atividade. Então, aqui é o slide 10. Então, lá em cima foram as prévias. Agora a gente chegou aqui no slide 10. É aqui que a gente vai esmiuçar o esqueleto agora. Então, aqui, espaço de escuta ativa. Aqui a gente vai começar o assessoramento da hora atividade com o professor. Então, vocês já escolheram, né, a série, já escolheram qual é o professor, né, da unidade curricular lá. Então, já tem a série, já tem o professor. E aqui vocês vão colocar o objetivo do assessoramento. Então, descreva como você apresentará ao professor o objetivo desse acompanhamento a partir da sua análise de contexto de estudo prévio, nível de proficiência da escola, habilidades referente ao nível de proficiência da escola e necessidades específicas da turma. Então, aqui, vocês já sabem qual é o nível de proficiência da escola, né? Então, já foi feito esse estudo, porque vocês já preencheram esses dados aqui de acordo com a atividade 1, né? Então, vocês já mostraram para o professor aqui. Então, aqui vocês podem escrever, né? Que foi apresentado ao professor, né? Que a escola está, né? De acordo com a série tal, né? No nível tal de proficiência, e o objetivo é melhorar, né? Desenvolver as habilidades, avançando o nível tal. E aqui, como se trata de uma escuta ativa, o professor vai falar para vocês quais são as necessidades específicas da turma. Tá? Vocês vão falar para o professor, vocês vão descrever aqui, né? Descreve o que vocês vão apresentar para o professor em relação à escola, descreve que a escola está no nível tal, né? E pretende-se avançar para o nível seguinte, com a recomposição da aprendizagem, E aqui o professor vai falar quais são as necessidades específicas da turma, tá? O professor vai falar quais são as habilidades que a turma possui maior dificuldade. Então, diante, né, do disposto, o professor relata que a turma possui, né, maiores dificuldades nas habilidades. O professor pode falar para vocês aqui de 2 a 3 habilidades que a turma possui maior dificuldade. E aí vocês vão descrever aqui. Tá? Então, de 2 a 3 habilidades. Daí o professor fala para vocês quais são essas habilidades que a turma em específica tem maior dificuldade nessas habilidades. E aí vocês vão relatar aqui. Tranquilo, tá? Coloca aqui. Porque é uma escuta ativa. Vocês vão colocar o que vocês já observaram na escola e o professor também vai falar quais são as necessidades específicas da turma. Então, não precisa falar um monte de habilidade, né? Fala de 2 a 3 habilidades que a turma tem maior dificuldade e vocês descrevem aqui. Marilda, pode falar? Professora, no meu caso, a minha escola é pequena, né? Eu vou fazer em cima do 3º ano, da 3ª série, só que ainda não é certeza que eles vão participar, mas a gente vai fazer todo o trabalho como se eles fossem realizar a prova.
Mas nós não temos dados, porque nenhum ano teve, né? Nenhum ano que teve SAEB teve turma para fazer. Mas a gente tem a referência do 9º ano. Eu posso pegar do 9º ano da minha escola, que eles estão no segundo, na última prova, eles estão no 2º ano agora, na 2ª série, né? Ou eu pego do núcleo mesmo. Você pode pegar do 9º, porque você só vai ter a referência do 9º, né? Só do 9º, terceiro pode. não. Pode pegar do 9º, e aí você vai trabalhar com o terceiro. Então, pega do 9º, pega os dados do 9º ano, tá? E na implementação, você vai trabalhar com o terceiro. Aqui na descrição, você vai detalhar que não foi pontuado do terceiro ano, somente do 9º ano, aí coloca os dados, né, aqui, né, no caso, vai colocar os dados do 9º ano, né, mas vai relatar que do terceiro ano não foi pontuado, porque daí no site do INEP lá não vai aparecer mesmo. Mas o professor, ele vai poder falar para você quais são as habilidades que essa turma do terceiro ano tem maior dificuldade. Porque é específico da turma. Pode não ter pontuado lá no site do INEP, tá? Não pontuou, beleza. Mas o professor da disciplina, da RA, no caso, de português ou de matemática, ele vai saber pelo menos umas 2 habilidades que a turma tem dificuldade específica, tá? Daí ele vai falar para você e você vai relatar aqui. Beleza? Beleza. Que daí ele vai trabalhar em cima dessas habilidades que a turma tem maior dificuldade, a recomposição da aprendizagem propriamente dito, para que seja ali, para que eles consigam superar, né, e consigam avançar para o próximo nível diante do trabalho dessas habilidades que eles têm maior dificuldade. Porque não adianta trabalhar habilidades que de repente eles estão, digamos, proficientes, que eles estão bem, que aí a recomposição da aprendizagem não acontece. Então, tem que ser trabalhados ali as habilidades que realmente eles têm maior dificuldade. Por isso que daí aqui são necessidades específicas da turma. E aí é o professor, por isso que aqui eu falei para vocês no começo, que tem coisas aqui que vocês vão precisar do professor mesmo, que o professor vai falar para vocês e vocês vão descrever aqui. Beleza? Beleza. Aqui, gente, essa parte aqui, ela tem um desdobramento um pouquinho trabalhoso. É um pouquinho trabalhoso, mas nada muito difícil. Só um pouquinho trabalhoso, tá? Momento de formação entre pares. Relaciona as habilidades referente ao nível de proficiência da escola, do último SAEB, com os descritores de proficiência. Apresente o professor as aulas indicadas no RCO. Relacione as aulas que dialoguem com o descritor habilidades selecionadas. Discuta sobre a aula com o professor. O que vai acontecer aqui? Descreva como você irá apresentar ao professor a intencionalidade pedagógica de cada momento da aula. Utilize os questionamentos propositivos que façam o professor refletir sobre cada sessão da aula. Então, gente, aqui vocês vão poder utilizar um documento que nós já trabalhamos no nosso formadores em reuniões anteriores. E nós já discutimos, né? É um encaminhamento de assessoramento de hora-atividade. Coloquei para vocês lá no chat, tá? Esse documento, ele vai trabalhar basicamente com a recomposição da aprendizagem, claro, do terceiro e do 9º ano, tá? Ele pode ser adaptado. Aqui, gente, é aquele documento, né? Onde estamos e onde queremos chegar. Onde estamos é onde a escola está situada e as habilidades
né, em que os alunos têm maior dificuldade, que o professor já colocou para vocês. Onde queremos chegar? Queremos avançar para o nível seguinte e descrever ali as habilidades que os estudantes precisam desenvolver para chegar, né, no nível proficiente. Aqui, gente, o professor vai colocar para vocês os descritores, tá? Relacionar os descritores e indicar aqui no outro quadro os conteúdos que são pré-requisitos que precisam ser trabalhados. Os conteúdos que estão também relacionados no LRCO, tá? Que foi aquilo que foi indicado lá dentro daquele quadro lá que eu li para vocês, tá? A Adriana levantou a mão. Pode falar, Adriana. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tem do material que veio, não sei se foi só meu núcleo que fez um simulado, os alunos do SAEB fizeram um simulado, no finalzinho de fevereiro. Será que foi só meu núcleo? O teu som está muito ruim, eu não consegui entender. Será que foi só meu núcleo que fez um simulado com os alunos de terceiro e nono anos? Olha, aqui no de Curitiba, esse ano simulado? Esse ano? Olha, aqui no meu não teve. Ah, tá. Então acho que foi do meu núcleo mesmo. Ô, Adriana, qual é o seu núcleo? Jacarezinho. Aqui em Paranavaí também já foi feito. Terminou terça-feira aqui na escola onde eu trabalho. Já o núcleo mesmo preparou um simulado antes da sede e foi aplicado em todas as escolas. Isso mesmo, aqui foi assim também. E aí, eles mandaram uma devolutiva para a gente com todos os descritores, menor acerto, a escala de ordem crescente, do mais fácil para o mais difícil, para os professores já criar ali a linha de trabalho. Oi, isso é interessante, hein? Porque aqui, pelo menos no núcleo de Curitiba, na minha escola não foi aplicado ainda não, porque isso dá um bom subsídio para já ir trabalhando, né? Porque até então a gente está ali trabalhando com materiais aqui que a gente tem, né? Esse subsídio, mas nossa, os núcleos aí que já realizaram dá um bom subsídio, que legal. Maringá também não realizou, ó, que a Lilian colocou ali. E foi um material muito bom para a gente dar o pontapé inicial. Mas com certeza ajuda bastante, nossa. E aí veio o resultado por turma, veio o resultado por aluno, por descritor. Então a gente está bem embasado para iniciar os trabalhos com a SAEB. Nossa, e isso é muito bom. Tem núcleo que já se adianta, né? Já dá diferença no trabalho, dá uma grande diferença. Sim. Nossa, que legal, bacana. A Lilian perguntou ali, é Jacarezinho? O meu núcleo, ela está perguntando para mim, né? O meu é Paranavaí. Paranavaí. O meu é Jacarezinho. Jacarezinho, viu? Paranavaí e Jacarezinho já fizeram. De Curitiba aqui não foi feito, não. Bacana, interessante. Então começou. Provavelmente logo vai vir para cá também. E a professora? Oi. Oi, Fernanda. Ponta Grossa também. Eu não vi falar que aplicaram já simulado. Só os simulados internos que as escolas estão se organizando, mas enquanto o núcleo não. Ah, entendi. Só internamente daí, né? Sim. Bacana.
Mas é bom que daí já vai se organizando, né? E já organiza o trabalho, já dá um outro, né? Um outro olhar, já dá um outro encaminhamento, né? E aqui, gente, para a escola, né? Para quem não tem o SAEB, né? Que está trabalhando com turma que não tem o SAEB, vai contemplar aqui a intencionalidade da mesma forma, né? O professor vai colocar ali a turma que está trabalhando, quais são as habilidades, né, que a turma, com aquele documento mesmo, só não vai poder, não vai ter como aproveitar ele inteiro, né? Porque ali ele está com foco no nono ou no terceiro ano, mas vai poder trabalhar ali. Quais são as habilidades que a turma tem maior dificuldade? Para quais habilidades, né, de repente, a turma pode avançar, né? Se né, um caso de um 8º ano, por exemplo, para quais habilidades é possível avançar com a turma do 8º ano, quais descritores podem ser trabalhados, o professor vai relatar ali, e quais são os conteúdos do LRCO que são pré-requisito e que podem ser correlacionados também ali no LRCO, que pode ser adaptados, tá? Também da mesma forma, se por acaso não for nono, não for terceiro. Nesse documento que eu passei ali no chat, o que vai facilitar é que ali já tem, né, a consulta do que tem ali como descritor, né, do nono, do terceiro ano, tá? Aí já está mais direcionado, porque é um material que a gente já trabalhou anteriormente, tá? Mas o layout do documento ali, ele pode ser utilizado. Aí, gente, vocês têm a opção de trabalhar com esse documento, esse é um exemplo, tá? Que eu estou dando. Quem, de repente, quiser trabalhar de alguma outra forma, quiser utilizar algum outro formato para estar trabalhando com o professor, gente, eu só estou dando um direcionamento, tá? É um exemplo para, de repente, quem não teve ainda alguma ideia, ou de repente quer pegar esse documento e fazer de forma diferente, tá? Pode adaptar, tá? Eu só estou dando um norte, um direcionamento para vocês, tá? E aqui, continuando, instigue, né, o professor a discutir sobre as diferentes metodologias, estratégias possíveis de serem aplicadas nesta aula de acordo com os níveis de proficiências que se pretende atingir, de acordo com as habilidades que se pretende desenvolver. Então, aqui o professor vai falar se é possível desenvolver, né, alguma metodologia diferenciada, trabalhar com alguma metodologia ativa, né, trabalhar com a implementação, né, de alguma técnica, né, alguma metodologia digital. Então, aqui o professor vai colocar, né, essa possibilidade, né, desenvolvendo, né, a recomposição da aprendizagem para trabalhar os níveis, né, as habilidades que ele pretende atingir, né, se é possível desenvolver estratégias metodológicas diferenciadas. Tá? O professor vai relatar isso para vocês. Customização e implementação da metodologia. Técnica de gestão de sala de aula. Né? Então, aqui o professor também vai relatar para vocês essa relação que tem a ver com a questão das estratégias metodológicas, tá? Gestão do tempo, então, são as metodologias, né? A questão das metodologias digitais, isso tudo vocês vão descrever aqui. Se precisar duplicar essa parte, duplicar esse slide, vocês podem duplicar, porque essa parte aqui, ela é a parte mais longa do assessoramento, tá? Essa parte 2 aqui é a parte mais longa, tá bom? Já coloquei no chat também a cópia lá para vocês da pauta do assessoramento da oratividade, dos questionamentos propositivos, que também vão auxiliar vocês nessa parte aqui desse desmembramento, tá?
E o slide 11, agora aqui, gente, é tranquilérrimo, fortalecimento da praxis pedagógico, tá? Que é o momento de enriquecer o assessoramento por meio de proposições, sugestões com foco na recomposição das aprendizagens, utilizando os conceitos estudados no encontro. Então, aqui, ó, apresente ao professor a possibilidade de trabalhar com recursos educacionais digitais para potencializar a recomposição das aprendizagens, para garantir o nível de proficiências que se pretende atingir. Aqui vocês podem citar o exemplo do Khan Academy, tá? Um exemplo. Podem citar outro exemplo de ferramenta digital, tá? Que, né, eu estou dando um exemplo aqui porque foi algo que nós vivenciamos no nosso encontro, tá? Que nós vivenciamos, vocês exploraram. Então, claro, se vocês querem citar alguma outra que vocês conhecem, aqui vocês podem ficar à vontade, tá? Descreva quais proposições e possibilidades de trabalho interdisciplinar, se houver. Se tiver alguma contextualização, gente, interdisciplinar, com história, geografia, ciências, se houver, vocês podem estar descrevendo aqui. Se houver, se não tiver, não precisa colocar. Proponha possibilidades de adequação com programas que a escola oferta, se houver. Então, se tiver, gente, o programa Aluno Monitor, né? Por exemplo, o Aluno Monitor, tá? Mas o que ele vai auxiliar no processo de recomposição da aprendizagem, auxílio lá para melhorar, desenvolver, ajudar, né, os alunos a desenvolver as habilidades, tá. Quando, né, o professor leva os alunos lá no laboratório de informática para utilizar os recursos digitais, por exemplo. Tem escola que tem o aluno monitor para auxiliar, né, nessas demandas. Então, o aluno monitor está auxiliando nesse processo também. Então, podem citar se a escola tiver esse programa. Sala de recursos, gente. Às vezes, né, nós temos alunos ali que estão, né, no 9º ano, que está no 3º ano, que precisa de um atendimento especializado, né? E ele participa da sala de recursos, que o professor, a gente sabe, né, que a turma ela não é uma turma, as turmas não são homogêneas, e às vezes a gente tem ali alunos que precisam de um atendimento especializado e eles estão participando da sala de recursos, tá? Então podem citar. Programa Mais Aprendizagem, gente. Se a escola tiver o programa Mais Aprendizagem também, que também tem alunos de 9º, tem alunos de 3º ano, podem incluir aqui, podem descrever o auxílio, tá? E aqui, gente, vocês podem fazer uma breve contextualização com os conceitos estudados nos encontros. 3 linhas aqui, gente, tá? A questão lá de como o nosso cérebro aprende, que foi uma fundamentação que nós tivemos num encontro anterior aqui, que foi um videozinho que eu passei para vocês. Vocês podem pegar e contextualizar essas questões aqui com aquela fundamentação teórica que foi um conteúdo estudado no encontro nosso, né, de como o nosso cérebro aprende, tá? 2, 3 linhas aqui, contextualizar aquela fundamentação teórica aqui, podem descrever aqui, tá? Ou pegar alguma informação do que nós tivemos hoje, do fundamentando a prática, a questão, né, que o pedagogo também é docente. Por que o pedagogo também é um docente? Podem contextualizar essa prática aqui, porque nós estamos assessorando o professor na hora atividade, também ajudamos e auxiliamos a organizar algumas estratégias metodológicas que auxiliam, né, no processo ensino-aprendizado dos alunos. Vocês podem contextualizar aqui, que são conceitos estudados nos encontros, tá? Eu só não queria perder o fio da meada aqui, gente, por isso que eu não falei quando alguém levantou a mão. Quem que levantou a mão? Queria só terminar aqui a explicação dessa parte. Acho que ficou claro. Beleza, né? Tá, qualquer coisa, retoma lá
que se eu parasse ali aquela hora depois para eu retomar aqui a ideia que eu estava terminando, daí talvez eu me perdesse, tá? Mas daí, que a coisa no final, a gente tira mais algumas dúvidas aí, quem quiser perguntar, tá? E aqui, gente, aqui é o fechamento do nosso assessoramento da atividade, ó. Estratégias de acompanhamento. Aqui vocês já vão deixar selecionado previamente uma frente de observação de sala de aula, gente, tá? Está já no material da pauta de assessoramento de hora atividade de vocês. Já tem lá as 5 frentes de observação de sala de aula, estão aqui em cima, o material já está compartilhado no chat, tá? Vocês já vão deixar indicado ali, combinado com o professor, uma dessas 5 aqui. Pode ser mais de uma? Pode, só que depois, para vocês estabelecerem critérios, vai ter que ser em cima de 2. Para fazer a rúbrica, gente, vai ter que ser em cima de 2. Então, assim, eu indico a vocês escolher uma, tá? Escolhe uma dessas 5 aqui e já deixa previamente combinado com o professor. Cadê? Já deixa previamente combinado com o professor e já deixa escrito aqui se é a gestão do tempo, se são os encaminhamentos e estratégias de recursos lá, de metodologias, tá? E descrevendo a frente que vai ser observada e mais algum combinado realizado já junto com o professor em relação à aula selecionada, se houver. E é isso. Tá? Parece que eu gosto de falar assim em detalhes, tá, gente? Parece que é bastante coisa, mas na verdade não é. É que eu falo assim os detalhes para que fique bem claro para vocês, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Esses 2 slides aqui é bem tranquilo para vocês fazerem um preenchimento. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho é o slide 10 aqui, essa segunda parte, que é o corpo do assessoramento propriamente dito, tá? Mas as outras partes aqui, gente, é bem tranquilinho, é bem objetivo mesmo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar aqui a frente de observação propriamente dito, o critério e as rúbricas. Mas isso deixa para a semana que vem. Vamos fazer o assessoramento primeiro, tá? Na semana que vem a gente trabalha ali o restante, tá bom? Tranquilo, né, gente? Eu acho que tendo a explicação ali agora clareou, né? Deu uma clareada, já não fica no escuro, né? Porque partir do zero. Porque o ponto de partida de vocês era o assessoramento da hora atividade, né? Para daí desmembrar o restante. Aí vocês vão ver semana que vem que vai ser bem mais tranquilo. O desmembramento, o fechamento do trabalho de vocês, gente, vai ser bem sossegado. O ponto de partida, às vezes, é complicado ali, tipo, ai meu Deus, como é que eu vou começar? Mas agora, acho que vai ser o desmembramento ali, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Tendo o norte ali, né? E agora vocês têm o material, né? A pauta, né? Para vocês mandar no grupo do WhatsApp ali, né? Vocês estão pedindo no grupo do WhatsApp, mando ali no grupo do WhatsApp os documentos, tá? Então, aqui, gente, só lembrando vocês, então, atividade avaliativa 1, que é a orientação pedagógica, a data de entrega é dia 4, semana que vem, sexta-feira, tá? Que é nada mais, nada menos que a consulta dos dados da escola de vocês, tá? Que vocês vão consultar no site do INEP e vocês vão descrever ali algumas ações que vocês vão realizar, né, com a turma com relação ao trabalho de conscientização, né, de a importância, né, o que é o SAEB, explicar para eles, vocês vão fazer uma reunião com os pais, né, dos estudantes,
vão falar com os estudantes. São algumas ações pretendidas ali que vocês vão estar realizando com os estudantes e com os pais dos estudantes, com auxílio dos professores também, e vão estar desenvolvendo esse trabalho, né, de conscientização, né, o que vocês pretendem, tá? É uma ação bem simples. E a atividade avaliativa 2, que é esse relato de implementação, a data de entrega, dia 11/4, tá? Que daí é na outra semana. Verifiquem, gente, que os 2 trabalhos, eles têm as rúbricas de avaliação, então verifiquem se todas as etapas que vocês estão construindo os trabalhos estão ok, se está tudo certinho. Lembrando, né, que a atividade avaliativa 2 vai ter a nota de apresentação, então precisa, né, que a gente vai organizar, né, as apresentações lá nas 2 últimas reuniões, né, a reunião 9, a reunião 10, então vale 2,5 pontos a apresentação, a síntese, né, com a apresentação, então precisa apresentar, tá, ela faz parte da avaliação também de vocês, dentro da atividade avaliativa 2, a atividade avaliativa 1 não precisa apresentar, é só realizar a parte escrita e entregar, tá, mas a atividade avaliativa 2, a apresentação, ela faz parte da avaliação também, tá? Eu vou postar para vocês o formulário no chat para vocês colocarem as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje, se ele foi bom, se ele não foi, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Podem ser sinceros. Estelina levantou a mão. Fernanda, bom dia a todos. Bom dia, professora Fernanda. Deixa eu perguntar. Eu estou com bastante dúvida na realização da atividade 1. Tem algum documento igual a esse que você... Porque, assim, a gente está aqui em escola. Aí vem um, pergunta uma coisa... Eu falei, será que eu perdi? Porque ou é para fazer a gente montar o slide mesmo, para a apresentação do 1. Você disponibilizou alguma coisa? Eu lembro de alguns que teve aquele um que você falou que poderia ajudar, mas pelo que eu estou vendo, ele vai ser usado no 2, que é aquele onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Mas o 1, eu queria saber, será que eu perdi? Não, porque na verdade o 1, na verdade, é assim. O 1 eu apresentei para vocês a consulta, sim, de onde vocês realizam para pegar os dados de vocês, né, do site da escola e tal. Aonde que está o documento? Você quer saber onde que está o documento para você preencher, né? Porque assim, eu fiquei pensando, será que eu imaginei que ia ser igual esse que você apresentou hoje, que nós vamos montar o 2, não é? No 2, esse hoje. É o 2. Então, aqui, ó, vou mostrar para você, ó, você entrou no Classroom, ó, entrou na tua turma, vem aqui em atividades. Então, hoje eu mostrei para vocês aqui o relato de implementação 2, tá? Aqui, ó, orientação pedagógica, atividade avaliativa 1. Você vai clicar aqui. E ela está aqui, ó. Só que para mim aparece como professora, então para mim está diferente. Deixa eu dar uma olhada. Vocês. Mas você vai abrir a atividade aqui, você vai clicar em ver instruções, né? Aí tem as rúbricas, será esse? Hã? Tem as rúbricas, não é, não. É o Drive mesmo. Pode falar. Você clica em ver instruções e a atividade ela vai ter que abrir assim para você, ó. Atividade avaliativa 1. Ela tá nesse formato aqui, ó. Aí é só você preencher. São 2 laudas só. Tá Peraí, bom. aqui, ó.
Ó, assim, ó, são 2 laudas. Ah, tá. Essa atividade aqui. Tá bom. Você Tá, conseguiu professor. achar? Não, eu vou procurar aqui. Pera lá. Marilda levantou a mão? Professora, as outras laudas pode apagar? Se tiver escrito que pode apagar da A atividade, Janaína, o atividade 1 ou da Miguel, os atividade 2. crachás. E ela não veio hoje. Da atividade 1 não tem nada para você apagar, só da atividade 2. Da atividade 1 você não apaga nada, só da atividade 2. Cortou, professora, não ouvi. Da atividade 1 não tem nada para você apagar, só da atividade 2 que tem alguns slides lá, isso. Da 2 onde tiver escrito assim, retire esse slide, você pode deletar, pode apagar. Oi, José, pode falar. Professora, é o seguinte, a gente vai ter que apresentar, eu estou trabalhando com os professores na recomposição, né? Uhum. Então, a gente, nesse primeiro momento, né, da primeira entrega, não precisa mostrar a apresentação, é só na segunda, é isso? Só na segunda, que vai ser lá no final, lá na reunião 9 e na reunião 10. Ah, muito obrigada. De nada. Até vou colocar para vocês, de repente, quem tiver dúvida ainda em relação à atividade 1, gente, eu vou postar para vocês um vídeo que eu fiz, mas foi um vídeo que eu fiz assim, tá? De como fazer a consulta no site do INEP e como fazer a consulta nos dados da escola de vocês, tá? E aí vou postar esses materiais aí que que me pediram para postar no WhatsApp também, tá? Deixa eu só abrir aqui, aí eu já posto para vocês. Enquanto vocês vão terminando de preencher o formulário. Então, quem tiver dúvida com relação à consulta do site do INEP para preencher a atividade número 1, eu vou postar agora o vídeo. É um vídeo bem simples. Professora, dá licença, no meu caso, essa atividade 1 eu vou preencher com os dados do 9º ano, né? Sim, do 9º ano. Deixa eu pôr lá o documento de assessoramento de hora-atividade, que é um exemplo, tá, gente? E pode adaptar. De repente, quem for fazer com outra turma, né, que não tem SAEB, pode adaptar o documento. E a pauta de assessoramento também, eu vou postar já no WhatsApp. Pauta de assessoramento. Já postei também, que daí vocês têm na mão, né? Fica mais fácil. Beleza? E aqui, gente, os materiais, né, da nossa reunião, né? São todos links que vocês têm acesso.
aí a gente reflete, né, sobre qual a importância dos questionamentos propositivos na construção de uma pauta de assessoramento de hora-atividade que, de fato, promova mudanças nas práticas docentes, né? Que foi esse material que eu postei para vocês também no WhatsApp, tá? Gente, chegamos ao final da nossa reunião, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí em alguma coisa, tá? Na atividade avaliativa 2, principalmente, né? Que a atividade avaliativa 1 é mais simples. Quem ainda tiver dúvida, me pergunta via WhatsApp ali, que daí eu vou dando uma ajuda também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, tá? E nos encontramos na semana que vem. Semana que vem estamos